Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula da Arcafo Class. Lembre-se, deixe seu comentário se você tiver qualquer dúvida. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E antes de começar a aula, dá um like lá, fortalece pra gente, beleza? Se você não gostar da aula, você tira o like, fechou? Um abraço, espero que isso te ajude ou ajude alguém da sua equipe, beleza, empresário? E tamo junto, bora pra aula. Seja bem-vindo à Arcafo Class, eu sou o Dr. Matheus Diniz, sou cirurgião dentista, especialista em reabilitação oral e próteses e também trabalho muito nas partes de harmonização facial e também lentes em resina, cerâmica, toda essa reabilitação estética do paciente. Então, primeiramente, eu quero agradecer o convite aqui da Arcafo para que a gente possa compartilhar um pouco com vocês, um pouco da nossa trajetória, um pouco de como empreender na odontologia. E a ideia hoje não é trazer um conteúdo técnico, e sim um conteúdo aplicável para pessoas da área da saúde, como empreender nesse segmento, como crescer nesse segmento, independente de onde você saiu. Então, primeiramente, para que você saiba quem eu sou cirurgião dentista formado pela Universidade Federal aqui do Mato Grosso do Sul, mas já quis ser músico, já quis ser jogador de futebol, já fui deputado estudante aqui do Mato Grosso do Sul, então eu sempre fiz bastante coisas e eu tive a opção de escolher a odontologia. No entanto, que quando eu estava em São Paulo jogando bola, foi aí que eu passei na Universidade Federal aqui e tive a opção de escolher ou um sonho de menino ou uma tomada de decisão que poderia mudar meu futuro, que foi a minha universidade. Desde muito novo, eu sempre quis crescer, eu sempre tive uma visão diferente, independente de onde eu estava, e a odontologia ela me proporcionou isso. E o mais engraçado de tudo isso é que ao longo do processo a gente acaba tendo muitas dúvidas. Então, dentro dessa longa história aí dentro da odontologia, eu participei de conselho regional de odontologia, eu levava os acadêmicos, era coordenador da saúde ali do conselho da juventude. Eu levava os acadêmicos para fazer parte de projetos sociais aqui no estado. E o que eu quero dizer com isso? Que ao longo do processo, todas essas conexões, todas essas possibilidades de oportunidades que eu me via participando, todas elas iam me conectar ao futuro que eu jamais imaginava. Então, quando a gente pensa em longevidade do processo, e aí eu trago para a nossa apresentação já uma perspectiva de que o que você está fazendo hoje vai fazer toda a diferença no teu futuro. Na época eu plantava sem saber que eu estava plantando. Eu só tinha vontade de fazer o que eu queria fazer. E hoje eu vejo o quanto valeu a pena cada passo, cada situação, cada projeto que eu me inscrevi. Às vezes eu nem sabia o que eu estava fazendo direito, mas eu aprendi ao longo do processo e eu sempre me dediquei desde o começo. Então, logo depois que eu saí da faculdade, eu tive a oportunidade, fui honrado com um prêmio aqui do Mato Grosso do Sul, que é um prêmio que é dado a profissionais que se destacam dentro da odontologia, que é um prêmio de honra ao mérito odontológico. E eu recebi isso ao lado de grandes professores e eu fiquei muito honrado. E isso me ligou a um detalhe, o porquê que eu, tão jovem, recém-formado, estava recebendo premiações ao lado dos meus professores. E aí eu entendi que cada passo que eu fiz, que cada tomada de decisão, que cada vez que eu ia lá no Conselho Regional do Estado, que eu participava dos projetos, que eu ajudava os outros acadêmicos a se desenvolverem ali dentro também, foi impactante na conexão dessa premiação. Então, assim que eu saí da faculdade, eu não queria mais fazer odontologia. E olha que engraçado, enquanto eu estava dentro da universidade, eu comecei a vender produtos cosméticos, produtos de maquiagem, inclusive, e para que eu pudesse ter algo diferente. Eu nunca fui uma pessoa que me contentei com o básico. Não que eu precisasse, mas eu queria algo diferente. E nesse meio tempo, eu comecei a crescer nesse projeto, eu comecei a me desenvolver, eu comecei a desenvolver uma equipe de pessoas que trabalhavam junto comigo nesse projeto, até que chegou ao ponto que eu me formei, e até então eu não acreditava mais que eu voltaria para a odontologia. E aonde eu quero chegar com isso? Muitas vezes a gente olha o processo, a gente olha o que está acontecendo e a gente não entende aonde você vai chegar. Mas quando eu saí da faculdade, eu fiquei 6 meses sem atender. O que eu fiz para que eu pudesse voltar à odontologia? Eu me conectei a pessoas de sucesso.
O grande problema é que as pessoas muitas vezes elas pegam inspirações de pessoas que não têm sucesso naquilo que ela quer ter sucesso. E uma das frases, inclusive, que eu ouvi na Universidade Federal, logo no começo da faculdade, se você quer ter sucesso na odontologia, já foi o tempo. Você não vai mais ter sucesso. Quem teve, já passou. E aquilo me marcou muito, cara. Me marcou muito, porque por mais que eu não tivesse entrado na universidade pelo dinheiro, eu optei em fazer a faculdade. Como eu falei, eu jogava futebol e estava em São Paulo jogando futebol, e eu optei em entrar na faculdade porque eu queria fazer aquilo. Ninguém não quer ter sucesso. Todas as pessoas querem fazer o que faz e também querem ser reconhecidas profissionalmente, reconhecidas financeiramente. E o que eu trago com isso? Aquilo me marcou tanto que logo depois que eu saí da faculdade eu falei, o quê? Eu quero ter sucesso, eu quero fazer coisas diferentes. E eu estava num projeto que eu tinha amplo crescimento e eu olhava para a odontologia com as referências que eu tinha até então e eu falava assim, não, cara, não é isso que eu quero para minha vida. Mas o que eu fiz? Eu fui em pessoas que tinham muito sucesso, que estavam onde eu queria chegar na odontologia. E o que é mais interessante de tudo isso, boa parte delas não tem uma mentalidade de escassez. A mentalidade delas é uma mentalidade de crescimento. E uma das frases que eu ouvi de um dos meus mentores na odontologia, e isso me marcou muito, é o quê? Meu maior orgulho é que a minha próxima geração seja melhor do que eu, seja melhor do que a minha. E isso me mudou a minha mentalidade a respeito do meu processo. Muitas vezes, muitos colegas, eu via que eles não queriam que os outros profissionais chegassem perto dele. Eles queriam criar um gap, uma barreira nisso. Só que isso só faz com que a odontologia se diminua. E hoje, dentro de tudo que a gente se desenvolve, eu saí da faculdade pensando no quê? Cara, eu tenho uma insatisfação positiva e eu acredito que eu sempre posso melhorar em alguma coisa. No entanto, que os meus pacientes chegam no meu consultório e sempre tem alguma coisa diferente. Ou é uma câmera nova, uma lente nova, um material que eu comprei diferente, alguma coisa que eu importei. Por quê? Porque eu acredito que a gente sempre pode ser melhor. Todos os casos que eu faço, eu busco fazer com que o último seja o melhor. Então, o meu caso está sempre atualizado, porque eu estou buscando conhecimento, eu tento me desenvolver. Então, entrando no primeiro passo a respeito de como sair da faculdade, o que você deve fazer como profissional da área da saúde, dentro de um relato do que eu vivi, eu estava indo para a parte da ortodontia. O que é isso? A parte que cuida de aparelho ortodôntico e tudo. Gostei muito, acompanhei um consultório por mais de 2 anos. Só que eu ia fazer uma especialização nessa área, mas eu nem sabia se era isso que eu queria de verdade ou não. Então, nesse meio tempo, no meu 2º ano de formado, mais ou menos, eu falei, cara, eu preciso fazer algo diferente, eu preciso estudar, eu preciso conhecer a odontologia a fundo. E o que eu fiz novamente? Me conectei aos melhores cursos, me conectei aos melhores professores do Brasil. Então, em 2 anos, eu fiz mais de 12 cursos de imersão, fiz especialização, pós-graduação, e isso mudou totalmente a trajetória da minha vida, mudou totalmente a trajetória do meu consultório. Então, quando você sair da faculdade, ou quando você que está entrante no mercado de trabalho, ou mesmo um profissional que já tem um tempo, mas que está perdido, o primeiro passo é se capacita. Conheça quem você é, se conecte aos melhores. Porque pessoas que não têm sucesso, elas não estão conectadas aos melhores. Porque quando você se conecta a esses caras, a migalha que cai desses caras já é algo muito mais positivo do que o sucesso de pessoas que não têm sucesso. Então, isso fez com que em pouco tempo eu me desenvolvesse, me conectasse com pessoas essenciais, me conectasse com professores do Brasil inteiro. E hoje, com 6 anos de formado, a gente dá curso em São Paulo, dou curso aqui em Campo Grande, tenho outras projeções, outros convites, inclusive a respeito disso. Mas o que eu quero trazer? Nós precisamos fazer diferente. Não que eu fosse o aluno mais inteligente da odontologia na época, porém, eu tinha certeza que eu tinha algo diferente. Eu buscava fazer coisas diferentes. Coisas que as pessoas comuns não faziam. Coisas que as pessoas não olhavam. No entanto, que até mesmo quando eu vendia os produtos de cosmético, comecei a crescer na época da faculdade, ali mais pro final do meu curso, as pessoas, eu virava até motivo de chacota, o menino dos cosméticos e tudo. Mas isso nunca foi algo prejudicial para mim. Pelo contrário,
Isso me servia de motivação. No entanto, teve até um professor, um grande amigo meu, que ele até brincou comigo na época. Na nossa universidade, a gente faz as jornadas acadêmicas, que são congressos. Eu falei assim, poxa, Matheus, se você está crescendo tanto aí na área dos cosméticos, por que você não patrocina a nossa jornada? Eu falei assim, tá bom. Me dá um horário para eu falar do meu projeto, do meu produto aí para vocês e eu faço esse patrocínio na jornada. Moral da história, um acadêmico, eu acredito que eu devo ter sido o primeiro acadêmico a ter patrocinado uma jornada acadêmica e ainda ter dado palestra para os outros colegas ali na própria faculdade. Mas enfim, quando você sai e você não sabe para onde ir, mais uma vez, se conecte a grandes nomes do mercado. Esses caras, muitas vezes, eles não são escassos. E eles já percorreram caminhos que você ainda não percorreu. Eles já erraram o que você não precisa errar. E aí uma frase que eu aprendi também é que a diferença entre o sábio e o inteligente é que o inteligente aprende com os próprios erros. O sábio, ele aprende com os erros dos outros. Eu prefiro não errar. Então, por isso, eu sempre me conecto a quem já está no caminho aonde eu quero chegar. E pensando nisso, Matheus, mas como que você se desenvolveu? Como que você foi? Você foi trabalhar para alguém? Você foi trabalhar em outras clínicas? Como que foi o teu processo profissional? Como eu falei, eu fiquei 6 meses sem atuar na odontologia, até por uma questão de frustração. Mais uma vez, eu queria crescer e eu via a odontologia como algo que eu não pudesse fazer isso, porque meus mentores até então falavam que eu não podia fazer isso. E nesse meio tempo, eu tive a oportunidade de ir para um consultório em que eu dividia com outro colega meio período. Então, de manhã eu atendia no consultório, à tarde eu acompanhava esse colega no consultório, ou então eu ia vender meus produtos. Por quê? Porque eu ainda assim tinha aquele receio de que eu não podia ter sucesso na odontologia. E por que eu estou batendo tanto nessa tecla? Porque aquilo que você acredita é aquilo que você chega. É naquele lugar que você acredita, que você projeta os seus sonhos, a chance de você acertar ali é muito grande. Então, se você acredita que você pode ou não pode, o Henry Ford já falava que você está certo em todas as opções. Então, eu acreditava que eu não podia ter sucesso. Então, minha mente ficava, poxa, eu estou aqui na odontologia, mas se eu estivesse lá desenvolvendo meu projeto, eu ia crescer muito mais rápido. Mas não era isso que eu tinha no meu coração e uma coisa que eu acredito, os propósitos que Deus carregava na minha vida. E isso fez toda a diferença na trajetória. Porque se eu fosse analisar friamente, eu não teria voltado para a odontologia. Eu já estava num nível legal da empresa, já estava crescendo, eu tinha mais de 600 pessoas na minha equipe que eu tinha desenvolvido até então, mas algo me falava que eu tinha que estar ali. E mais uma vez, quando eu voltei para odontologia, as pessoas falavam para mim assim, Matheus, por que você vai fazer isso, cara? Você é um cara que gosta de pessoas, a odontologia é a profissão que é mais solitária que existe. Você vai ficar o dia inteiro dentro de um consultório odontológico, sozinho ali dentro, e quando tem alguém com você, essa pessoa tá de boca aberta e não pode conversar com você, cara. E aí eu pegava pensando, eu falei, cara, é verdade isso aí, o que eu posso fazer de diferente? Mas eu aprendi que dentro de um consultório, da forma como eu me desenvolvo, eu tenho a maior oportunidade que a maioria das pessoas não consegue ter. Eu conheço as pessoas intimamente, eu tenho tempo de qualidade com as pessoas. Então o que eu conquistei dentro do meu consultório não foram pacientes, foram grandes amigos. Poucas pessoas passam pelo meu consultório somente pelo serviço prestado. A maioria passa, a gente se conecta e o melhor, onde a gente está, a gente não precisa se esconder dos nossos pacientes. Por quê? Porque desde o momento que eu fui para o meu consultório, que eu montei o meu consultório, que na verdade eu acompanhava junto com outro colega, eu tinha uma missão, eu tinha algo dentro do meu coração, que era o quê? Vender a minha verdade, os meus valores e não negociar isso com nada. Quando eu fiz isso, no começo eu ia só de manhã no consultório e aí os meus pacientes eram assim, um paciente numa manhã, um outro paciente na outra manhã. Iniciou com os meus amigos, meus parentes, e o mais interessante, boa parte dos parentes e amigos não te apoiam. Então não espere desses caras. Esses caras vão começar a te apoiar geralmente quando você já teve sucesso. Na maioria das vezes eles vão te julgar, na maioria das vezes eles vão te desacreditar, eles vão fazer com que eles vão no colega do lado, mas não vão querer em você. Porque eles viram o teu crescimento, eles conhecem você demais, eles têm muitas informações, mas eles não sabem administrar essas emoções, eles não sabem entender que, às vezes,
existe um profissional muito mais capacitado dentro de casa e que faria algo diferente por eles. Porém, eles preferem outro profissional que às vezes nem é tão capacitado assim, pelo simples fato deles te conhecerem demais. Então, o que eu entendi, cara? Os primeiros pacientes que foram pro meu consultório foram pacientes que eram pessoas que compravam perfume comigo. Eram pessoas que participavam da minha equipe de negócios da empresa. Poxa, mas o que faz alguém o que faz um vendedor de perfumes passar uma confiança para que a pessoa que comprava um perfume com ele, que é algo supérfluo, que não desmerecendo, mas você não precisa de uma formação para vender um perfume. O que faz a pessoa que comprava perfume comigo ser minha paciente? E mais de 40% dos meus pacientes no primeiro ano foram pessoas que compravam perfume comigo. E eu entendi que não era o que eu vendia, era o porquê eu vendia. Era qual era o meu motivo, qual era o meu propósito, era como eu desenvolvia o que eu fazia. Então tudo que você fizer, busca fazer com excelência. E como foi ao longo do processo, a gente vai ao longo do processo criando casca grossa, a gente vai aprendendo, a gente vai apanhando, a gente vai errando. E quando a gente entende que o processo ele é muito mais importante do que a chegada, você entende que cada parte da situação, cada parte das suas escolhas, cada parte do teu projeto é muito mais importante. E o importante não é aonde você chega, é quem você se torna no meio do caminho. Quando eu entendi isso, eu fui fazendo, eu aplicava o que eu aprendia quando eu lidava com treinamento de pessoas, quando eu participava dos treinamentos de venda, e eu trazia esse cuidado que eu tinha lá para dentro do meu consultório. E gradualmente as coisas foram crescendo. Então o primeiro ano eu dividi com esse colega, eu comecei atendendo um paciente por manhã. Passou um pouco, eu já estava atendendo 2 pacientes por manhã. Passou mais um pouquinho, uns 2, 3 meses, eu já estava atendendo 3 a 4 pacientes por manhã, já estava começando a atrapalhar o colega da tarde, porque os procedimentos já estavam terminando em cima da hora. Até que um ano depois, tive a oportunidade, no ambiente em que eu trabalhava, liberou uma sala, e aí foi um outro ponto de inflexão. Será que eu vou? Será que eu não vou? Poxa, será que tá confortável pra mim aqui, mas ao mesmo tempo, poxa, será que eu vou dar conta de uma outra sala com os custos só pra mim? E aí vieram de novo vários questionamentos. Foi quando eu entendi e, mais uma vez, se conecte a grandes pessoas. Se conecte a pessoas positivas, pessoas de sucesso. Esses caras, eles vão fazer com que você ganhe anos de vida. Vão fazer com que você ganhe muito tempo, que você erre muito menos. E uma das conversas, mais uma vez, com esse meu mentor, que foi o mesmo que falou pra mim das próximas gerações serem melhores do que a dele, ele falou pra mim assim, cara, chegou a hora de você voar. Vai, que você vai crescer de acordo com o espaço que você tem. E mais uma vez, eu não tinha cadeira, eu não tinha nada, eu fui construindo aos poucos. Mas mais uma vez, eu tinha algo diferente. Eu acreditava que eu podia fazer diferente, eu podia fazer melhor, eu podia melhorar a cada situação. Eu não tinha o consultório ideal, eu não tinha a cadeira ideal, eu não tinha a mesa ideal, eu não tinha nada ideal. Eu só sabia que, independente do que eu tivesse, eu ia dar o meu melhor para aquele paciente. E ao longo do tempo, atendia um paciente de manhã, atendia um paciente à tarde, atendia 2 pacientes de manhã, 2 pacientes à tarde. E hoje a nossa agenda está, graças a Deus, muito, muito, muito cheia. Mas o que eu entendo com isso? Que esse processo de montar um consultório, criar a sua própria estrutura, basicamente está relacionado ao que você plantou lá atrás, ao que você plantou antes da faculdade, ao que você plantou na faculdade. Então, se você é acadêmico que vai assistir, ou se você é um profissional que vai assistir, as pessoas estão te olhando. As pessoas estão olhando quem você é, as suas atitudes, o que ela faz. E ontem eu tive a oportunidade de participar de um podcast junto com o diretor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul de Odontologia hoje. E ele falou algo assim que eu jamais imaginava. Na época da faculdade, as pessoas nem achavam que eu voltaria para odontologia. E ele falou assim, Matheus, eu já vi algo diferente em você. Eu acreditava que você ia voltar para odontologia e ia ter sucesso. E olha que louco, uma pessoa que ao longo do tempo a gente nem tinha tanta conexão, a gente conversava e tudo, mas ele via algo diferente. Então,
olha que engraçado, quando você tá lá atrás, as pessoas já estão olhando para você. Elas já estão avaliando se elas vão ser seus futuros clientes ou não. Quando você traz essa conversão lá de trás, as coisas mais para frente se tornam muito mais fáceis. Então, quando eu estou conversando com acadêmicos, com alunos, eu sempre falo o seguinte: as pessoas estão olhando para você. Agora. Ah, mas eu gosto de ir pra farra, eu gosto de ir pra festa, eu gosto de fazer bagunça. Cara, faça o que você acha melhor. Mas tudo o que você fizer vão ter consequências. Principalmente na área da saúde. Não que você não tenha que aproveitar a sua vida, não que você não tenha que se divertir, faça isso. Mas entenda que a partir do momento que você quer vir para o mercado de trabalho, não são as pessoas que têm que te aceitar do jeito que você é. Existe um processo e, querendo ou não, para que você tenha sucesso, existem algumas situações que você precisa se adaptar a elas. E essa adaptação, ela é feita de acordo com a validação que essas pessoas têm sobre você. Então, na área da saúde, pensa comigo. Se você tivesse lá com o coração infartando, você queria quem? Um cardiologista que você sabe que o cara se dedicou, que estudou, que fez os cursos com os melhores? Ou você ia em qualquer um? Em qualquer profissional? Um cara que você vê que não queria tanta coisa assim, que não se desenvolveu tanto assim, que foi uma pessoa, um profissional, mas não é um profissional de ponta. Entre a vida e a morte, a gente quer sempre quem? O cara que realmente você acredita que pode te ajudar, que pode te salvar. Então isso eu falo para quem está começando. Ah, eu quero montar meu consultório, Cara, vai aos poucos. Entenda que você não vai sair da universidade, da faculdade, já voando. Talvez tenha até sido essa situação que essa professora tinha me falado. Porém, o que eu quero dizer é o seguinte: quando você se desenvolve, nada vai te parar. Você vai evoluir, você vai crescer, porque só depende de você um crescimento na odontologia. Então, eu montei meu consultório. E, Matheus, você foi para convênio ou você já foi direto para particular? Eu sempre acredito que para que a gente tenha sucesso, a conta precisa fechar. E, infelizmente, hoje, os convênios em odontologia, eles não se pagam. Não paga a hora clínica, não paga os materiais de alta qualidade. Então isso é até um assunto mais polêmico de se falar, mas os colegas que eu vejo que fazem a odontologia de verdade, que trabalham com materiais de excelência, que estudam quais são os padrões ouros de estudo, de científico, quais são esses materiais, infelizmente a conta não fecha. E como que você vai entregar o melhor para o seu paciente, a excelência para o seu paciente, se você acaba não tendo margem de lucratividade? Essa margem de lucratividade faz com que você não consiga ter investimentos no seu consultório, investimentos em quem você é, investimentos no profissional que você se torna. E eu tenho certeza que se eu tivesse ido para esse lado até então, provavelmente eu não seria o profissional que eu sou hoje. Porque eu teria muito fluxo de pacientes, eu teria muito fluxo de atendimento, porque você acaba tendo que trabalhar pelo volume de estrutura. E ao mesmo tempo, eu não conseguiria ter me desenvolvido tanto com materiais de qualidade e com as respostas de longevidade dos casos que hoje eu entrego. Mas por quê? Porque esse posicionamento, e aí vale muito você pensar na questão do seu brand, na questão do seu posicionamento como profissional, vai fazer toda a diferença. Você quer ser aquele profissional que você trabalha horas e horas cansado, estafado, que você não consegue cuidar da sua saúde, você não consegue cuidar das pessoas que você mais ama? Ou você quer ser um profissional que você consegue cuidar da tua saúde, da tua mente, ter tempo de qualidade com quem você ama? Trabalhar demais não significa ganhar dinheiro. Tem até uma frase que fala que quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. E isso é real. Porque você trabalha muito, só que muitas vezes você não trabalha de uma forma inteligente, de uma forma sábia. E você se posicionar dentro de um mercado como um profissional de sucesso, como um profissional que sabe resolver as coisas, como alguém que vai resolver o problema do teu paciente, isso faz toda a diferença no teu resultado final. Isso muda o jogo dentro da odontologia e dentro de qualquer profissão, cara. Então, se você tiver a oportunidade de se posicionar, isso é óbvio, tá, gente? Que cada um tem uma estrutura, cada um tem uma postura, cada um tem uma história de vida. E essa história de vida faz com que você tenha dificuldades diferentes das que eu passei. Mas não é porque você tem dificuldades que as suas dificuldades foram maiores do que as minhas.
E nem as minhas dificuldades foram maiores do que as tuas. Cada um tem nas suas limitações. Porém, não deixe que isso te pare. Não abrace essas dificuldades como se fosse algo teu e guarde dentro de você, que ela vai ser um bebê que vai sendo gerado e vai cada vez crescendo mais ali dentro. Então, quando você entende que as suas dificuldades são apenas degraus para que você consiga crescer na sua vida, as coisas vão mudar, as coisas vão ser diferentes. E foi assim que eu fui crescendo na odontologia. Fui tendo várias dificuldades, fui tendo vários pontos de inflexão, mas ao mesmo tempo eu fui me desenvolvendo, eu fui crescendo, a minha casca foi ficando grossa. Eu fui me conectando a pessoas de excelência, fui me conectando a ambientes de prosperidade, ambientes de crescimento. É simplesmente só você chegar e olhar para as pessoas que são negativas. Isso só atrai negatividade, só atrai coisa ruim. Nada é tão ruim que não possa piorar, mas nada é tão bom que também não possa melhorar. Então, quando eu me posicionei, eu não precisei ir para convênio. É só você fazer contas básicas. É melhor você atender 5 pacientes para ganhar R$100, ganhando R$20 de cada paciente, ou atender um de R$100. Não que essas sejam as métricas financeiras, mas só para ter um cálculo. Você vai ter 5 vezes o mesmo trabalho para ganhar a mesma coisa do que uma pessoa particular. Só que ao mesmo tempo, essa uma particular, você vai conseguir ter 1 hora de atendimento, e essas 20 aqui você vai ter que atender a cada 10 minutos, a cada 15 minutos. Você realmente acha que você vai gerar conexão com quem? Se você quer ser um profissional de longevidade, não é sobre vender um procedimento, é sobre ter aquele paciente do teu lado. É sobre ter esse paciente sendo fidelizado com você. E como que você faz isso? Simplesmente mostrando que você é capaz de resolver o problema dele e mostrando para esse cara, mostrando para esse paciente que você quer a mesma coisa que ele. Porque no final, nós profissionais da odontologia, a gente busca a mesma coisa que o nosso paciente, que é um tratamento de qualidade. Não tem nada que custe a minha paz. Hoje, todos os procedimentos que eu faço dentro do meu consultório, eu busco fazer pensando no paciente daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos. Eu sou uma pessoa jovem, eu vou fazer 7 anos de formado esse ano. Mas então quer dizer, eu vou ver o envelhecimento dos meus pacientes. Sabe qual que é o grande problema que eu vejo hoje dos profissionais? Eles estão pensando em fazer o procedimento agora. Não necessariamente pensando somente no dinheiro do paciente, mas eles estão pensando em fazer o procedimento agora. O que eu penso? E aí eu vou abrir com vocês isso e eu acredito que talvez isso possa mudar o jogo de qualquer profissão. Hoje eu atendo um paciente. Daqui a 20, 30 anos, se eu atender esse paciente, eu vou ter mais ajudado ou prejudicado? Eu vou ter resolvido um problema momentâneo ou eu resolvi um problema pensando em como esse cara vai ficar daqui a 10, 20, 30, 40 anos? Quando eu entendi isso, mudou. Mudou minha forma de pensar, mudaram meus planejamentos, mudou a estrutura que eu tinha dentro do consultório, porque eu quero que esses pacientes continuem sendo meus pacientes. E eu quero que esse paciente, mesmo que eles não continuem sendo meu paciente, chegue em outro colega, chegue em outro lugar e as pessoas falam, caramba, o trabalho que foi feito aqui foi um trabalho bom. Assim como eu falo de colegas que chegam no meu consultório e o paciente chega, o que você achou do trabalho, doutor? Dependendo do que foi o trabalho, eu não falo nada. Porque eu acredito que, por mais que o outro colega, você acredite que o trabalho não tá bom, você não sabe o milagre que o outro colega fez para chegar onde chegou, aquele trabalho. Mas quando o trabalho tá bom, a gente precisa elogiar as outras pessoas. Não é porque você está elogiando alguém que você está desmerecendo o seu trabalho. E isso fez com que eu fosse crescendo aos poucos. Um paciente vai no meu consultório, ele gosta, traz a mãe, traz a irmã, traz a esposa, o filho, o neto. Mas essa estrutura, esse desenvolvimento, esse posicionamento foi o que mudou e foi o que fez com que em pouco tempo eu ascendesse tanto dentro da profissão. Hoje, e para mim isso é um número de sucesso, eu estou chegando a 800 pacientes particulares no meu consultório. Então a gente está falando de alguém que tem menos de 7 anos de formado. Isso dá mais de 100 pacientes novos por ano. E isso, se eu descontar os 6 meses que eu fiquei sem atender lá na odontologia no começo, dá menos tempo ainda. Mas o que eu quero trazer para você disso não é sobre me valorizar demais a respeito do meu trabalho, não. Mas é para mostrar para você que um trabalho bem feito, ele cresce de uma forma exponencial. Ele cresce de uma forma natural. Hoje as pessoas chegam no meu consultório que às vezes eu nem sei quem que indicou.
Mas o simples fato de você ter um posicionamento legal, você ter uma estrutura legal, você se comunicar com as pessoas de uma forma saudável, você mostrar para a pessoa que o que você está interessado não é no dinheiro dela, mas cara, faça isso de coração. Não busque fingir que você se importa com ela, não. Se importe com as pessoas, que o dinheiro vai se tornar uma consequência do seu trabalho. O dinheiro vai se tornar uma consequência dos seus bons resultados. E quando você foca nos bons resultados, o dinheiro vem. Quando você foca no dinheiro, os bons resultados não vêm. E aí, e pensando nisso, existem coisas que a gente só descobre depois que a gente monta um consultório próprio. Tem coisas que a gente só descobre depois que você coloca a cara e coloca a pele em jogo, que é o famoso skin the game. Quando você vem para um consultório, você sai da faculdade, a gente sai muito cru. A gente sai sabendo o quê? Fazer restaurações, fazer extrações dentárias, sabe fazer a parte técnica. E dificilmente a gente consegue entender e consegue se desenvolver para chegar num ponto de eu vou montar um consultório com toda a situação perfeita. Não. E o que é importante? Ao longo do tempo, você ir sempre se desenvolvendo. Como pessoa, como técnica profissional, que foi o que eu falei, em 2 anos eu fiz mais de 12 cursos de especialização, de imersões, especialização. Também na parte de gestão. A gente precisa entender que você é um empresário. Que você, profissional da saúde, não é, no caso da medicina, você não é um profissional que você tem que trocar, que a sua moeda de troca é plantão. Como assim? A pessoa, eu tenho muitos pacientes médicos e a gente sempre brinca a respeito disso. A moeda de troca é assim, quantos plantões eu preciso fazer para pagar isso que eu quero investir? Então não, gente, a gente precisa entender que nós da área da saúde, nós somos empresários. Nós não somos somente profissionais que atuam na ponta, que atuam diretamente no paciente, mas a gente precisa de um braço de gestão, a gente precisa de um braço de posicionamento, um braço em que a gente entenda como funcionam os processos de uma empresa. Matheus, mas é muita coisa. Ótimo, respeite o processo. Em 1 ano, e aí dentro mais uma vez do que aconteceu comigo, eu iniciei no consultório em 2018 com as anamneses lá, as fichinhas no papel. Passado mais ou menos ali uns 3 meses, eu já identifiquei, eu falei, cara, até onde eu vou conseguir guardar esses papéis? Até onde eu vou ter essa organização de encontrar as fichas de paciente, orçamento? Quantos papéis eu vou ter ali? Já no primeiro ano, me associei a um sistema odontológico. Comecei a lançar os dados dos meus pacientes. Então ali eu já tinha esse lançamento de dados dos meus pacientes, eu já tinha o cadastro dos meus pacientes. Eu tinha um tempo, desde o início eu já pensava em um tempo de qualidade com essas pessoas. Porque primeiro eu preciso conhecer quem eles são ali dentro. E isso faz muito sentido quando você pensa no que você só aprende depois que você vai para um consultório. Se você não escuta o seu paciente, se você não escuta esse cara, como que você vai ser assertivo no tratamento que você vai propor para ele? Então, desde o início, eu já sempre deixei consultas maiores. Minha primeira consulta no consultório dura pelo menos 1 hora, em que eu vou conhecer o meu paciente, vou entender o que esse cara faz, vou entender o que ele procura, como eu posso ajudar ele. Vou preencher o cadastro desse paciente para entender que esse cadastro, essas informações vão ser o que vai fazer toda a diferença ao longo lá na frente. Então, hoje, quando você entende que a maior riqueza que existe são as informações que você tem, isso faz com que você saia na frente das outras pessoas. Hoje eu conheço pessoas que elas ainda trabalham com a metodologia do papelzinho, tudo anotadinho, num campo de busca com 800 pacientes. Quando que eu vou achar a ficha desse cara numa pressa? Quando que eu vou localizar toda essa estrutura? É possível? Mas tudo demanda tempo. Eu vou ali no sistema, coloco o nome do cara, já resolvi. Coloco o nome do paciente, já está toda a ficha, o que fez, procedimento e tudo. Então, você ir avançando, entendendo esse processo de gestão, vai fazer com que você também saia na frente. Vai fazer com que você entenda que qual é o verdadeiro custo que você tem, qual é a verdadeira margem de lucro que você tem. Um dos maiores erros da área da odontologia é a pessoa achar que porque ela recebeu muito dinheiro, ela ganhou muito dinheiro. Então a pessoa vai lá, faz um tratamento de 20, 30, 40 mil reais, ela fala, tô rica. Só que ela não entende que ela tem 20, 30 mil de custo operacional. O paciente voltou lá no consultório 30, 40 vezes. Cada consulta tem que ser contabilizada.
Você precisa colocar isso na ponta do lápis, ver quanto você vai conseguir de margem de lucro. Trata o seu negócio como um negócio de verdade, como uma empresa, como uma consultoria, com consultorias, busque profissionais de excelência que possam te ajudar nisso. Ah, mas eu faço a gestão, eu faço a contabilidade, eu faço não sei o que, eu ainda sou dentista. Cara, quanto vale a sua hora sendo dentista? Quanto vale a sua hora trabalhando em uma área que você não é bom, que você não vai fazer tão bem feito, que você vai demorar muito mais? Então saiba das suas limitações. Busque profissionais de excelência, mais uma vez, e de outras áreas, da consultoria financeira, áreas de consultoria de gestão de pessoas, que te ajudem a chegar nos teus objetivos. Com certeza isso vai fazer com que você tenha muito mais economia lá na frente. Busque posicionamento e brand, como o pessoal da Arcafa aqui. Isso vai fazer com que você atraia o público que você realmente deseja. Não é uma questão de se posicionar somente nas redes sociais, é uma questão de você ter um posicionamento como marca, um posicionamento como negócio, um posicionamento na hora que você sai e vai em um mercado. Em qual mercado que você vai? Como que você vai? Você entende? Então quando você pensa nesses detalhes, você começa a entender que não é um simples simplesmente eu vou abrir a porta de um consultório e do nada e aí vai ficar aleatório e eu vou ter sucesso. Não. Quando eu abri meu consultório, eu comecei a ver que tinham N coisas, como carga tributária, qual é o melhor enquadramento que eu posso me encaixar, como eu posso trabalhar de uma forma correta, de uma forma legal e ao mesmo tempo ter menos despesas. Melhorar minhas compras, melhorar minha aquisição de materiais, de produtos, como fazer uma boa negociação. E quando você entende isso, você vai entendendo que não é o que você ganha que é teu dinheiro, e sim o que sobra no final. E aí você deixa de ser um cara mais frustrado, de um cara triste, de um cara ansioso, porque você recebe, mas você pega o dinheiro aqui, já paga uma conta ali, pega outra coisa aqui, já paga outra coisa ali, e você acaba não desfrutando da vida. E um conselho que eu posso dar para você, profissional da área da saúde ou profissional de qualquer área, aprenda a viver, trabalhar, mas desfrutar. Porque o mais importante não é aonde você chega, o mais importante é quem você se torna no meio do caminho. E se você não cuidar ao longo do caminho e ficar pensando somente aonde você vai chegar, você vai perder de desfrutar coisas que você só poderia ter desfrutado naquele momento. Você vai perder de desfrutar com pessoas que você só poderia ter desfrutado naquele momento. Então, antes de você querer ter esse sucesso absoluto, de você só focar naqueles resultados, aprenda que você também é um ser humano. Que você precisa se amar primeiro, que você precisa se cuidar primeiro. Você da área da saúde, cara, e é uma das coisas que eu mais vejo, as pessoas exaustas, cansadas, sofrendo dentro das profissões e não tendo resultado como imagina, frustradas. Por quê? Porque tá deixando um filho em casa, não consegue, sai quando ele tá antes dele acordar, volta depois que ele já dormiu. Porque você tá pensando em suprir as pessoas somente, talvez financeiramente. Mas o que eu quero dizer pra você, cara, se ama. A Bíblia fala, cara, ame o próximo como a ti mesmo. Não ame o próximo somente. Ame o próximo como a ti mesmo. Se você não tem uma referência de amor próprio, como você vai poder amar alguém? Se você não se cuida, como você vai poder cuidar de alguém? Então, se eu posso dar um conselho para você hoje, profissional da área da saúde, profissional da odontologia, faça primeiro para você. Se ame primeiro. Se cuida primeiro. Entenda que você é o personagem principal da tua história. A partir do momento que você se ama primeiro, você vai amar muito mais os seus filhos, você vai amar muito mais a sua esposa, você vai amar muito mais o seu marido. Você vai entender que você vai conseguir ter muito mais amor ao que você faz na sua profissão. Porque não é sobre dinheiro, é sobre a transformação de vida que você causa na vida das pessoas. Não é sobre o quanto a gente ganha, mas é o quanto a gente ganha financeiramente, mas é sobre o quanto a gente ganha quando a gente vê uma pessoa que não sorria, tá sorrindo agora. Ver uma pessoa que estava com a autoestima lá embaixo, tem um motivo de falar, cara, tô me sentindo bem fisicamente, tô me sentindo bem esteticamente. Hoje eu não tenho vergonha de falar em público. Simplesmente por quê? Porque nós precisamos entender que hoje a gente não tem que agir pelo resultado final. Não é simplesmente por um sorriso bonito. É pela transformação de vida que a gente causa na vida das pessoas. E isso é para todas as áreas.
E isso é para todas as matérias, isso é para todo mundo. Então, pegue o que você faz hoje e faça com excelência. Entenda qual é a transformação que você quer ver na vida daquela pessoa e faça até dar certo. E isso vai fazer com que você tenha resultados que você jamais imaginou. Então, esse foi o nosso Arcafo Class. Espero que vocês tenham gostado aí e com certeza foi um prazer estar aqui junto com vocês e aguardo vocês aí caso precisem nas nossas redes sociais. Meu Instagram é Dr. Matheus Diniz, dr.Matheus Diniz, e o que precisarem pode contar comigo, que eu tô aqui para transformar você e o teu sorriso nos melhores momentos da sua vida. Então é isso aí, empresário. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, quem não é inscrito, deixe o seu comentário aí embaixo com as suas dúvidas e se você chegou até o final aqui, comenta Arcafo, que a gente vai saber e é muito gratificante para nós quando as pessoas usam, para o seu negócio, para o seu projeto, um pouco do que a gente sabe, ok? Deixem temas também de aulas que vocês queiram, que quem sabe é um tema que a gente possa passar para a nossa equipe aqui, fechou? Um abraço, nos vemos e compartilhe com a galera aí que você conhece, com os empresários, com as pessoas que querem crescer. Tamo junto, até o próximo.